E aí depois, por exemplo, depois desse processo que a gente tem aí, né, dos 3 anos que a gente faz lá em Piracicaba, né, que é o postulantado que a gente fala, né, depois de um período de formação, aí nós vamos para o noviciado, né, que é 1 ano que a gente fica, né, num determinado lugar. Daí eu fui para Nova Veneza, que fica ali próximo a Campinas. Aí lá, né, durante 1 ano, quando a gente entra lá, né, nesse noviciado, a gente recebe esse hábito que eu estou usando, né. Aí ali, a partir desse momento, a gente recebe o título de frei, né. Aí a gente é revestido, né, recebe o título de frei, e a gente tem 1 ano de vida, né, mais assim, vamos dizer assim, radical na vivência da espiritualidade, né, de oração, de trabalho. A gente não tem assim um período de estudo mesmo, né. Temos as reflexões, né, formações assim. Colocar Mas na prática mesmo, assim. isso, na vivência da fraternidade, tudo. Para depois, no final deste ano, nós fazermos esses votos, né, de pobreza, obediência e castidade. Aí nós fazemos os votos. Só que a gente não faz um voto ainda assim para permanente, né? A gente fala que faz os primeiros votos, né? Então daí a gente faz esses votos, né, de viver em pobreza, obediência e castidade. Aí depois, a cada ano, depois dali, né, terminado isso daí, a gente sai. Aí entra o processo, né, de estudo que é, no caso, fazer teologia, né? Que daí é para uma formação mais, né, voltada justamente para o ministério que a gente vai querer exercer. E aí são quantos anos? São 4 anos, né? É uma boa trajetória até se tornar, no né? total, eu estudando para mim, até a minha conclusão, foram 9 anos, né? Aí após 9 anos que você vai falar assim, não, agora eu vou fazer minha missa. Isso, não. Aí Ou depois... não, também. Não é assim também que fala. Mais ou menos, podemos dizer assim, mas... Não sei se é bem dele, né, amor? Mas durante esses 4 anos, né? Como eu fiz primeiros votos, todo final do ano, né? Nós renovávamos os nossos votos. A gente renova os votos, pobreza, obediência, para que vai confirmando, né? Tá. Terminou, você viveu ali, vai. Até que chega no 4º ano, você tem que optar, né? É como se fosse assim, né? Um noivado, né? Se você segue ou não. Daí você tem que fazer uma carta pedindo pro conselho, né? Que você quer realmente continuar nessa vida. Entendi. Aí depois eles vão analisar toda a sua vida, toda a sua trajetória, né? Para ver se realmente você, se teve né, todo... está apto para isso, né? Aí é onde a gente vai fazer os votos perpétuos, que a gente fala, né? Daí esses 3 votos, né? Uma celebração mais solene, né? A gente promete para a vida toda ser, né? Viver em pobreza, obediência e castidade, ser frei, vamos dizer assim, né? Mas depois desses 9 anos de estudo que você pode vir tipo, igual agora, que você ministra a missa. Sim. Aí só depois desse... Isso, depois desse período. Daí depois depois você faz um pedido, né? No caso, eu queria ser padre, então daí eu peço a ordenação, né? Daí também tem um processo de avaliação, e aí a gente é ordenado padre. Tem aqueles que não desejam ser padres, né? Como eu disse, que preferem ficar como irmãos. Então, às vezes, né, fica Aí não faz a ordenação. E não tem a ordenação. Isso daí são irmãos, né, que estão a serviço da comunidade também, exercendo outros tipos de trabalhos. Esses, por exemplo, não vão celebrar missa e nada? Você não vão celebrar missa, não vão celebrar casamento, não vão celebrar batizado. Então, nem todo frei celebra missa? Nem todo frei celebra missa. Mas todo padre, sim. Mas todo padre, sim. Entendi. Aí também tem os freis padres. Tô ficando entendido. O frei ele pode ser padre. O padre nem necessariamente é frei. Isso. E para celebrar missa tem que ser padre. É isso aí. Para celebrar missa tem que ser padre. Em algum momento você pensou em desistir? Olha, pensar a gente pensa, né? Mas às vezes a gente, né, vê realmente qual é a motivação, né, do que você está ali, né? Então acho que a partir do momento em que você, né, tem um propósito, tá certo? Às vezes pensa em desistir por causa né, das renúncias que a gente tem que fazer, tudo tal, né? Às vezes a gente pensa, mas se eu casasse, né, se eu fosse ter uma família, mas aí depois a vocação fala mais alto, né, nesse sentido, né? Mas aí eu falo, mas não, coloca na balança, mas ter família, acho que não é isso. Então, entendi. mas a gente vai... O que te deixa mais tranquilo, os votos de casamento é o mesmo, que é pobreza, castidade e obediência. Olha só como ele tá maldoso. Obediência, né? Obediência, né? Nossa senhora. Como é? Precisa ter paz? Você quer ter paz ou ter razão? Eu falo que dentro de um casamento, para dar certo, você tem 2 maneiras de você, né, viver, né? Ou com a paz ou com a razão. Eu vivo em paz. Então...